Olá meninos, professor Sidney falando. Espero que todos estejam bem, espero que estejam se cuidando e aproveitando esse tempo livre também para estudar. Então, hoje falaremos sobre calor sensível, capacidade térmica e calor específico. Então, vamos começar com uma curiosidade aqui, na verdade uma pergunta. Por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Então nós veremos alguns conceitos, veremos algumas definições, para que mais à frente nós possamos ter a resposta para essa pergunta. Então vamos começar definindo calor. Então calor eu costumo definir como uma energia térmica em movimento, ou uma energia térmica em trânsito. E aí um detalhe que a gente precisa ter muita atenção aqui é com relação a essa observação aqui, ó. O calor, ele sempre flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, ou seja, para o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E aí geralmente essas duas cores são as cores mais utilizadas para corpos com maiores temperaturas, vermelho, e corpos com baixas temperaturas, em azul. Então, com relação ao calor sensível, a gente vai estar trabalhando sempre com relação às mudanças de estado físico. Então, a gente precisa relembrar os conceitos e as nomenclaturas para as mudanças de estado físico. Então, com relação ao calor sensível, é o calor que produz a variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Ou seja, eu vou estar aquecendo ou vou estar resfriando material, uma substância, seja lá o que for, mas essa substância ela não vai mudar o seu estado físico. Então, se ela inicialmente está no estado líquido, ela vai permanecer naquele estado. Então, vai haver uma variação de temperatura, mas não vai haver uma mudança no estado físico. Então, nós temos um exemplo aqui. Então, quando colocamos algo para aquecer no fogo, estamos aumentando sua temperatura. Então, eu faço variar a temperatura. A gente sabe que nesse caso aqui, dependendo do tempo que vai passar, vai acabar fervendo. Então, a água vai acabar evaporando. Aí já passa a ter uma outra condição que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, como a gente está falando de calor, nós precisamos também saber as unidades de medidas referentes ao próprio calor. Então, a gente vai trabalhar normalmente com calorias ou então a unidade do Sistema Internacional, o Joule. De modo que uma caloria equivale a 4,18 joules. Capacidade térmica. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura do corpo. Então, eu quero aumentar a temperatura da água ou de um copo que está com água em 1 grau. Então, a quantidade de calor que eu vou fornecer ela é equivalente à capacidade térmica daquele corpo. Então, de modo que nós temos que essa capacidade térmica vai ser a quantidade de calor fornecida dividido pela variação de temperatura, ou seja, é o aumento da temperatura, ou no caso poderia ser também uma diminuição na temperatura. Na verdade é o quanto aumentou, o quanto diminuiu. Em outras palavras, com o delta aqui é o quanto variou na temperatura. Então nós temos um caso aqui onde a variação de temperatura aqui foi de 20 graus. Então veja que ela aumenta de 26 para 46 e que a quantidade de calor fornecida aqui foi uma quantidade de 40 calorias. Então, aplicando diretamente nessa equação aqui, nós temos a substituição direta e aí o cálculo com relação a 2 calorias por grau Celsius. Já o calor específico, a gente já tem uma pequena diferença. Então, a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau. Então, eu só quero alterar a temperatura do corpo em 1 grau. Então, se apenas um único grau, que eu vou estar utilizando aqui é o calor específico, onde na equação nós teremos a quantidade de calor, novamente, a massa da substância que eu estou aquecendo ou resfriando
e novamente a variação de temperatura. Então, cuidado para não confundir com as letras, que lá em capacidade térmica o C ele é maiúsculo. Aqui para o calor específico o C ele é minúsculo, Czinho aqui. Então, nesse exemplo agora nós temos que a temperatura ela vai aumentar de 26 para 27, ou seja, ela vai variar apenas 1 grau, e a quantidade de calor fornecida aqui foi de meia caloria, ou 0,5 calorias. Então, substituindo aqui, nós teremos que a quantidade de calor fornecida foi de meia caloria, a massa, consideramos aqui uma massa de 1 grama, e a variação de 1 grau na temperatura. Então, o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para alterar em 1 grau Celsius 1 grama de material específico, ou da substância específica da qual a gente está trabalhando. Então, nós vamos ter como uma equação fundamental da calorimetria a equação que vai definir a quantidade de calor. Então, nós temos que a quantidade de calor necessária para aquecer ou para resfriar uma substância é dada pelo produto entre massa, calor específico e variação de temperatura. Então, veja que em todos os casos nós temos aqui 3 grandezas que são diretamente proporcionais à quantidade de calor, porque se eu aumento a massa, a quantidade de calor aumenta. O mesmo vale para os outros dois, calor específico e variação de temperatura. E aqui nós temos algumas observações com relação a essas grandezas. Então, as definições de massa, a relação entre ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, com isso já podemos responder aquela nossa perguntinha lá no começo da apresentação. Então, novamente, no deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados. Situações que se invertem à noite com temperaturas bem baixas. Qual seria a explicação para isso? Essa explicação vai estar baseada no calor específico da areia. Então, esse calor específico, por ser muito baixo, então é um calor específico muito baixo, quer dizer que ela consegue sofrer variações de temperatura muito rapidamente. Então, quando aquecida, ela aquece muito rápido. Quando resfriada, ela também resfria muito rápido. Então, por conta disso, durante o dia, a gente tem um aquecimento muito grande. Durante a noite, o resfriamento também passa a ser muito grande. Então, quer dizer que a areia ela vai influenciar diretamente na temperatura, tanto durante o dia como durante a noite. Por isso, essas variações tão grandes entre dia e noite para a temperatura no deserto. Uma outra curiosidade aqui é com relação às calorias. Então, para quem está sempre atento às questões nutritivas, valores nutritivos, então vai ver que a nossa alimentação média ela é baseada aí em quilocalorias, ou seja, a quantidade de calorias que será consumida durante o dia. De modo que 1 quilocaloria, então o K, gente, ele vai sempre indicar uma grandeza de 1000. Então, 1 quilocaloria é 1000 calorias. Então, 1 quilocaloria vai ser igual a 1000 calorias, que é também chamada de grande caloria. Isso aqui aparece muito pouco, mas de repente, caso venha aparecer, é preciso estar atento a isso também. E aí, qual vai ser a diferença aqui? É que essa 1 caloria ou essa 1 grande caloria, o C ele é escrito com um C maiúsculo. Então, se o C é maiúsculo, é 1 grande caloria, que na prática vai ser 1 quilocaloria, que é a mesma coisa de 1000 calorias. Então, é só a diferença entre esse Czão aqui e esse Czinho aqui. Então, se tiver o Czão, isso corresponde a 1000 calorias, ou seja, 1000 calorias. Se fosse 2 calorias com o Czão, então 2000 calorias. Com relação ao calorímetro, então, recipiente termicamente isolado que evita troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Na prática, gente, um recipiente, vamos imaginar uma caixa de isopor. Então, a partir do momento que você coloca algo lá na caixa de isopor, bota um suco, um refrigerante e coloca gelo,
qual é a intenção? É evitar que o meio externo faça com que aquele gelo derreta e, consequentemente, vai acabar esquentando o líquido ali contido. Então, o recipiente ideal seria o calorímetro, que ele não vai deixar que o meio externo aqueça ou resfrie, se for o caso, o meio interno, que seja aquela substância que foi colocada ali dentro. Então, o calorímetro ele vai evitar justamente que o ambiente externo altere o ambiente interno, ou seja, altere na temperatura da substância que foi colocada ali dentro. Outro exemplo seria a garrafa de café, a garrafa térmica. Então, funciona exatamente do mesmo modo, ou pelo menos tenta fazer do mesmo modo como uma caixa de isopor. Só que nesse caso, geralmente a caixa de isopor a gente vai usar para resfriar objetos, já para evitar que os objetos sejam aquecidos. Já na garrafa de café a gente vai evitar que a substância seja resfriada, mas vai funcionar de modo muito parecido com a caixa de isopor, as caixas térmicas. Ainda com relação à composição do calorímetro ou dessas substâncias, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a essa composição, porque a intenção é que quando você vai acrescentando barreiras, e dependendo de quais sejam os tipos de barreiras, você consegue evitar com maior eficiência essa troca de calor. Então, a quantidade de barreiras aí, ela também vai ser essencial para a eficiência do calorímetro. E aí vamos para as trocas de calor. Nós vamos ter algumas condições iniciais, então vamos começar por aí. Num sistema de vários corpos, e a gente vai considerar que esses corpos estão termicamente isolados do meio externo, ou seja, estariam dentro de um calorímetro. Como eles não vão trocar calor com o meio externo, então essa troca vai ser entre os dois materiais, entre as duas substâncias. E aí, de modo que, independente de quantas substâncias eu tenho ali dentro, essa troca de calor vai ser sempre, a soma dela vai ser sempre igual a zero. Por quê? Se um perde calor, é porque o outro vai ganhar. Então, se eu tenho duas substâncias que estão dentro de um calorímetro, ou seja, não vai trocar calor com o meio externo, consequentemente, eles só vão poder trocar calor entre si. Logo, a soma entre eles vai dar zero. Por quê? Um vai ganhar calor, o outro vai perder calor. Então, um vai acabar cedendo calor e o outro vai acabar recebendo calor, de modo que essa soma vai dar sempre igual a zero. Então, quando eu começo a aumentar a quantidade de corpos, posso ter uma quantidade infinita, uma quantidade de N corpos aqui. Vou sempre somar todas as quantidades de calor de cada um, não importa quem recebeu ou quem cedeu. A soma ela vai dar sempre zero. E aí, gente, detalhe aqui que a gente pode usar como essa quantidade de calor, aquela equaçãozinha que a gente viu em slides anteriores, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, uma aula rapidinha aqui para a gente relembrar alguns conceitos. A gente vai ficando por aqui, mas logo em seguida vocês verão alguns exercícios já para começarem a praticar esses assuntos. Tchau, tchau e até mais.